estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e vamos ficar mais um tempinho juntos hoje. Eu quero começar nossa aula com um cumprimento, que é Porangatu. Vocês sabem o que quer dizer isso? Tudo de belo e de maravilhoso para vocês. Isso vem da etnia indígena Guarani. E como vocês podem perceber, eu tenho um painel aqui com vários nomes de etnias indígenas. Mas não são só essas. Eu precisaria de mais ou menos uns 10 painéis como esse para a gente poder citar todas as etnias indígenas que temos no Brasil. Mas como a gente não tem, eu vou trabalhar com essas aqui com vocês. Vamos lá, algum deles. Guarani, Bororó, Machacali, Carajá, Pataxó, Munduruku, eu tinha escrito aqui o Munduruku, Juruna, entre outros que a gente tem aqui. Eu queria trazer para vocês também uma forma da gente pensar um pouquinho melhor sobre essas etnias. E eu trouxe uma atividade para vocês, que é um caça-palavras. Neste caça-palavras, tem algumas etnias que a gente vai ter que encontrar. Vamos lá? Então, crianças, esse é o nosso caça-palavras de hoje. Nós temos 5 palavras que nós temos que encontrar, que são 5 etnias indígenas. Bororó, Pataxó, Guarani, Munduruku e Juruna. Essas palavras podem estar tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem, tá certo? Vamos lá! E aí, crianças, conseguiram encontrar as 5 etnias indígenas? Eu vou dar uma ajuda para vocês. A primeira que eu encontrei foi Guarani. Olhem bem em cima da nossa atividade, olha lá, Guarani. Encontraram? A próxima é Bororó. Um pouquinho abaixo do Guarani, Bororó. Logo em seguida, a gente pode encontrar Pataxó, abaixo do Bororó. Agora, Juruna. E, por fim, Munduruku. Encontraram? A minha ajuda valeu? Muito legal! Então, agora, a gente encontrou as 5 palavras, nós vamos fazer o registro dessas palavras. Peguem uma folha de caderno ou o caderno de vocês, o que tiver mais próximo. Lápis, caneta, como vocês preferirem. Coloquem família e direitos humanos, a data de hoje, o título Povos Indígenas do Brasil e a informação. São mais de 305 etnias, entre elas as 5 que a gente encontrou lá no nosso caça-palavras. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e logo eu volto. Até daqui a pouco!
E aí, estudantes? Conseguiram registrar? Então vamos lá. Vou lembrar vocês do nome desses povos indígenas: Guarani, Munduruku, Bororó, Pataxó e Juruna. Foram esses? Então agora eu vou colocar na tela para a gente conferir se vocês escreveram corretamente. Vamos lá? Vocês conseguiram escrever Munduruku com K? Foi isso mesmo? Pataxó com X e o acento. Muito bem? Então, agora eu trouxe um vídeo para vocês que reúne várias informações dos povos indígenas. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção para a gente conversar um pouquinho depois sobre isso. Tudo bem? Então segue o vídeo para vocês. Povos indígenas do Brasil. Vivem no Brasil cerca de 900 mil indígenas que se dividem em aproximadamente 305 etnias. Entre eles, 250 são povos conhecidos e 55 povos isolados. A partir de 1987, estes povos isolados passaram a receber tratamento diferenciado, respeitando o seu modo de vida. A maioria encontra-se na região amazônica. Entre os povos conhecidos, 66% deles vivem em terras indígenas e área rural, e 34% nas grandes cidades. Cada um possui sua história, sua arte, sua ciência, que são distintas umas das outras. Por serem distintas entre si, quando usamos a palavra índio, reduzimos toda essa diversidade em apenas um povo. Assim, o ideal é falarmos povos originários ou indígenas. E quando vamos nos referir a um grupo de indígenas, não devemos usar a palavra tribo, e sim aldeia ou comunidade. E, assim como não existe um único povo indígena no país, não existe apenas uma língua. Cerca de 150 línguas são faladas, e cada uma delas representa uma forma própria de contar o mundo. Cada povo, uma língua, e nessa língua, um mundo. O que podemos dizer é que os diversos povos possuem pontos em comum, como a cestaria, cerâmica, pintura corporal e uma relação muito respeitosa com o ambiente e a natureza. Assim, os povos originários se destacam pelo respeito às plantas, aos animais, à terra, às águas, às montanhas, às pedras e às estrelas. E desta maneira, muitos assumem o papel de guardiões da natureza. E por meio dessa relação com a natureza, surgem as narrativas indígenas, onde pessoas se transformam em animais, cobras viram canoa. O importante é a gente saber que essas narrativas são verdadeiras do ponto de vista dos povos indígenas. E sendo transmitidas de forma oral, elas não desaparecem porque são suas verdades sobre o mundo. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que toda a sociedade humana é complexa e vive em transformação. E entre os indígenas isso também ocorre. Existem aldeias hoje em dia com energia elétrica, computadores e internet. Muitos fazem uso da tecnologia digital sem deixar de perder a sua identidade. É importante percebermos que a maneira como esses povos indígenas estão na sociedade é muito variada. E esperamos ter despertado em você o desejo de se aproximar e, o mais importante, respeitar e valorizar os saberes diversos
desses povos originários. E é isso, Dantes. Quantas informações a gente teve nesse vídeo, né? E eu quero fazer um combinado com vocês. Eu não falo mais índio, só indígena. Eu não falo mais tribo, só aldeia. E agora eu quero fazer um desafio, que vocês consigam levar essa informação para pelo menos mais uma pessoa. E nesse vídeo teve tantas coisas interessantes que a gente acabou aprendendo, mas o que mais me chamou a atenção é o que esses povos têm em comum, que é a preservação da natureza, da floresta. E nesse assunto tem uma personalidade que é o Raoni, que se destacou. Ele é um cacique e ele tem entre 87 e 89 anos. A gente não sabe ao certo porque ele não tem um registro civil. E vocês sabem por que ele ficou conhecido? Porque ele levou a Amazônia para o mundo inteiro, para a preservação da Amazônia. E nessa imagem, o que mais me chamou a atenção é o adorno que ele usa no lábio inferior. Esse adorno chama-se batoque. E somente os líderes guerreiros caiapós é que podem usar esse adorno. E em 2019, um grupo de ambientalistas e antropólogos apresentou o nome do Raoni como candidato a Prêmio Nobel da Paz de 2020, por sua defesa da floresta amazônica. E por falar em floresta, eu vou convidar vocês a fazerem uma viagem para dentro da floresta. Ouvir os sons da floresta. Estão ouvindo? Escolha um lugar bem confortável aí na casa de vocês. Fechem os olhos e ouçam a narrativa. Qualquer vida é muita dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra. E com o sol vem o dia. Esquenta a mata, ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento. Conseguiram fazer essa viagem para dentro da floresta? Ouviram os pássaros, o som das águas? Então, essa é uma das narrativas indígenas. Existem vários povos indígenas e várias narrativas. As narrativas para nós são para eles, os indígenas, uma explicação do surgimento do mundo. E eu vou trazer para vocês agora uma narrativa que é do surgimento das Cataratas do Iguaçu, aqui no Paraná. Mitorama. Mitorama, Lendas Brasileiras. Paulo Munhoz, ilustrações Antônio Éder. Quem vai à Foz do Iguaçu quer logo conhecer as cataratas. É muita água jorrando, tanta pedra espumando, quanta gente fotografando. É beleza para todo lado, seja do verde espalhado ao longe ou do coati, pertinho, ao seu lado. Milhões de anos foram necessários para a natureza construir essa riqueza. Mas tem quem ache que a proeza seja caso de ciúme. Pois é, diz a lenda que há muitos e muitos anos era uma vez e etc e tal. Havia um cacique, Caigangue, que morava por essas bandas com toda a sua tribo. Tinha uma filha lindíssima chamada Naipi. Todos os índios estavam de olho na mocinha, mas só um tinha seu coração, Tarobá, o grande guerreiro que também amava Naipi.
Mas o cacique devia favores a um ser gigante, um tal de Me-Boi. E não é que o deus serpente exigiu a filha do cacique como pagamento? Pois é, dívida de guerra, casamento na marra. No dia dos preparativos da festa, que não era muito alegre, pois toda a tribo chorava, Naipi e Tarobá fugiram da taba. Pegaram uma canoa, pularam no rio e foram embora, seguindo a correnteza. Na pressa, Tarobá se esqueceu de seu arco e flechas. Me-Boi cochilava nas profundezas do rio quando percebeu certas ondas passando. Olhou para cima e viu a canoa indo no fluxo da correnteza, acelerada por remadas poderosas. Desconfiado, foi ver o que era. Descoberta a trama, Me-Boi não teve piedade. Enfurecido, bravo, babando, o deus serpente subiu aos céus e se atirou contra os namorados em fuga. Tarobá não tinha seu arco. Tentou acelerar as arremadas, tentou ferir Me-Boi a pauladas. Naipi chorava em desespero e orava por um milagre. Após muita luta, a fera ensandecida subiu. Ela parecia não ter fim e voltou, desceu, rápida, ligeira, forte, brutal, e se atirou contra o rio, gerando uma imensa explosão. A terra tremeu, o rio subiu, as montanhas racharam e um imenso buraco foi formado. No ar, voando, caindo num buraco sem fundo, os dois jovens se olharam e ao mesmo tempo desejaram que tudo pare, que esse instante dure para sempre. Assim, as águas do Iguaçu voltaram a correr sobre um novo trajeto. Agora, com muitas cataratas cantando em torno de uma linda palmeira, enamorada de um guerreiro tornado pedra. As cataratas do Iguaçu são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo e patrimônio natural da humanidade. Fica localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa narrativa indígena, transmitida pela tradição oral, narrada às margens do rio Iguaçu, é contada pelos caigangues. É isso, estudantes. Eu vou propor para vocês agora uma atividade. Peguem uma folha, um caderno, que vocês tiverem mais próximo aí. Lápis, caneta, giz de cera, lápis de cor. E vamos colocar lá família e direitos humanos, a data de hoje e o título Cataratas do Iguaçu. Vocês vão fazer um registro da forma que vocês acharem melhor, através de desenho ou através de um texto. O que vocês acharam dessa narrativa? Vamos lá?
E aí, vocês conseguiram terminar? Se vocês não terminaram, não tem problema. Vocês podem terminar mais tarde. Eu trouxe aqui para vocês uma informação. Vocês sabiam que Iguaçu é uma palavra de origem indígena? E além de Iguaçu, nós temos outras palavras de origem indígena. Outros locais, como Paraná, Paranaguá, Guaraqueçaba, são palavras e locais com nome indígena. E além disso, eu trouxe uma informação, mas para eu trazer essa informação eu tive que fazer uma mudança aqui no meu cenário. Vocês perceberam a mudança? Foi aqui? Foi aqui? Isso mesmo! O meu cartaz aqui mudou. Então, além de lugares, eu vou trazer nomes de animais e comidas de origem indígena, de origem tupi-guarani. Vamos lá? Olha só! Jacaré, caju, maracujá, jabuti. Olha que bacana! Jaçanã, que é uma ave, são todas palavras de origem tupi-guarani. Vocês sabiam que mais ou menos 80% das palavras que dão nome à nossa fauna e flora têm origem tupi? Foram os povos nativos que apresentaram aos europeus os bichos, plantas e tudo mais. Foi assim que a capivara, a sussuarana, a jiboia e o jabuti, junto com um tantão de outros animais, árvores e flores, entraram no dicionário do português que a gente fala. Eu tirei essas informações deste livro, que chama Que Pira é Essa?, de José Álvaro da Silva Carneiro, e a ilustração é de Carla Irusta. Inclusive, esse cartaz que eu mostrei para vocês também faz parte desse livro. Então, vamos explorar mais um pouquinho esse cartaz e ver quantas palavras em tupi-guarani a gente já conhece? Eu vou ler e vocês acompanham aí de casa comigo, tá bom? Pitanga, jacaré, caju, maracujá, jabuti, tapera, oca, sagui, taoca, capivara, coandu, jupará, peteca, paca, jiboia, aguapé, ariranha, taba, lobo-guará, piracema, traíra, carcará, tiê, jabuticaba, maracá, piranha, capim, mandioca, cuia, cateto, gambá, mucurá, mandacaru, curumim, tangará, pacu, caatinga, pereba, cutia, tatu, tamanduá, coati, maruim, pirapitutanga, jaçanã, piracuca, piramboia, cajá, piratinga, pirarucu e arapapamel. E então, estudantes, quantas informações no dia de hoje, né? Então, eu vou lembrar vocês do nosso desafio, levar essas informações para pelo menos uma pessoa, tá certo? Por hoje é só, mas eu vou deixar com vocês mais um pouquinho do nosso vídeo para vocês apreciarem. Até mais! Povos indígenas do Brasil. Vivem no Brasil cerca de 900 mil indígenas que se dividem em aproximadamente 305 etnias. Entre eles, 250 são povos conhecidos e 55 povos isolados. A partir de 1987, estes povos isolados passaram a receber tratamento diferenciado
respeitando o seu modo de vida. A maioria encontra-se na região amazônica. Entre os povos conhecidos, 66% deles vivem em terras indígenas e área rural, e 34% nas grandes cidades. Cada um possui sua história, sua arte, sua ciência, que são distintas umas das outras. Por serem distintas entre si, quando usamos a palavra índio, reduzimos toda essa diversidade em apenas um povo. Assim, o ideal é falarmos povos originários ou indígenas. E quando vamos nos referir a um grupo de indígenas, não devemos usar a palavra tribo, e sim aldeia ou comunidade. E, assim como não existe um único povo indígena no país, não existe apenas uma língua. Cerca de 150 línguas são faladas, e cada uma delas representa uma forma própria de contar o mundo. Cada povo, uma língua, e nessa língua, um mundo. O que podemos dizer é que os diversos povos possuem pontos em comum, como a cestaria, cerâmica, pintura corporal e uma relação muito respeitosa com o ambiente e a natureza. Assim, os povos originários se destacam pelo respeito às plantas, aos animais, à terra, às águas, às montanhas, às pedras e às estrelas. E desta maneira, muitos assumem o papel de guardiões da natureza. E por meio dessa relação com a natureza, surgem as narrativas indígenas, onde pessoas se transformam em animais, cobras viram canoa. O importante é a gente saber que essas narrativas são verdadeiras do ponto de vista dos povos indígenas. E sendo transmitidas de forma oral, elas não desaparecem porque são suas verdades sobre o mundo. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que toda a sociedade humana é complexa e vive em transformação. E entre os indígenas isso também ocorre. Existem aldeias hoje em dia com energia elétrica, computadores e internet. Muitos fazem uso da tecnologia digital sem deixar de perder a sua identidade. É importante percebermos